muita pérola, né? E tem muita pérola, né? Graças a Deus. E são pérolas realmente preciosas para Deus e para nós, né? Porque são pessoas, eu gosto de chamar de veteranos, né, na fé, né? Guerreiras e guerreiros, né? Aqui também tem guerreiros na fé, veteranos. E o Senhor não chamou a gente para retroceder, né? Ah, mas eu já estou tão, Emanuel, eu já estou com meus 60, 70, enquanto a gente tem vida, aleluia, né? Tudo que tem fôlego, é isso que a gente está aqui adorando o Senhor, né? Porque a gente tem fôlego, né? Posso ter 40, posso ter 30, 20, posso ter 70. Uma tia minha hoje veio lá do Rio fazer uma visita aqui em casa, a irmã mais velha da minha mãe, 80 anos, né? Ela não é cristã, mas enquanto ela tem fôlego, a gente crê que ela vai aceitar Jesus. Amém? Então, enquanto a vida, enquanto a gente tem fôlego, a gente está aqui glorificando o Senhor, né? E essa congregação é uma bênção. Meu pai aceitou Jesus aqui, né? Meu pai sempre gosta de falar isso. Ele aceitou Jesus nessa congregação, né? Quando me parece que o Roberto Lourenço, que ainda está, né, adorando o Senhor também, está sem uma perninha, mas está adorando o Senhor. Aliás, um pezinho, mas está lá firme. Ele pregou aquele versículo que fala, né? Aquela palavra que fala, eu te chamei pelo teu nome, profeta Isaías, né? Aí quando falou, eu chamei pelo teu nome, meu pai, no mundo, né? Só vinha dizer que só vinha trazer minha mãe para a igreja. Minha mãe já estava caminhando na época, isso há 47, 46, 47 anos atrás, né? E quando falou isso, ele falou que estremeceu o coração, estremeceu tudo, né? E ele, aleluia, ele se prostrou. Quando ele viu, já estava aceitando Jesus, né? E é bonito, né, irmãos, como Deus faz, né? Ele não fazia, ele continua fazendo, né? Meu pai foi liberto de tudo muito rápido, né? Gostava de futebol, gostava de tudo e largou tudo por causa de Jesus e está aí até hoje, né? Pregando o Evangelho, né? Falando de Jesus e servindo o Senhor. E quem sabe um dia ele está de volta aqui na Assembleia de Deus Santa Vista, né? Vamos orar, né, irmão? Vamos orar por isso, em nome de Jesus, né? Mas enfim, vamos entrar na palavra. Muita coisa, né, para a gente falar aqui. Falar de... Se a gente entrar em história aqui, Cascata aniversariou semana passada, não foi isso? 50 e poucos anos, né? Perderam as contas aí, não sei se ninguém sabe se aconteciam. Falaram 57, Aristeu falou é mais. Eu ouvi ele falando é mais. Então, Aristeu deve saber o que está falando, né? Porque Aristeu é veterano também, né, Aristeu? Viu essa igreja crescer, né? Nascer, né? Então, essa igreja aqui tem história. Mas não vai ficar só na história, amém? Vamos lá, vamos entrar na palavra então com o Senhor. Deus me deu uma palavra, irmãos, nessa noite. Quem crê que Deus fala? Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Deus fala. E Deus me deu uma palavra. E já vou logo adiantando, irmãos, para vocês. Vou te pedir um favor a vocês. Não fiquem chateados comigo, por favor. Porque Deus me deu uma palavra que eu não sei se vai agradar todo mundo, tá? Mas eu lamento dizer, irmãos, que eu amo vocês. Apesar de amar vocês, eu não vim aqui para agradar ninguém. Amém? Eu vim aqui para pregar a palavra, amém? Então vamos pregar a palavra, tá? Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Eu vou ser bem objetivo, bem rápido. Eu acho que 20 minutos dá para mim, tá? 20 minutos dá para mim. E eu estava orando ao Senhor. Senhor, o que eu vou trazer lá na cascata, Jesus? O que eu vou falar lá, irmão, Senhor? Né? O que o Senhor quer falar com o teu povo hoje? E Deus me deu uma palavra, me deu até um tema. Olha, me deu até um tema. E eu acho que é inédito. Mateus capítulo 10 diz assim, versículos de número... Vamos lá acompanhando. Querido som, você tem referência do texto aqui? Não, né? Tem? Tem. Eu vou precisar de alguns para os irmãos acompanharem. Enquanto estiver ministrando, eu vou falar, né, livro, tá? Livro, capítulo, tá bom? Então, se você quiser começar, Mateus capítulo 10, versículo de número 1 diz assim, ó. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo o mal. Aí em seguida o escritor Mateus ele fala os nomes dos discípulos de Jesus, os apóstolos, e o versículo de número 5 diz assim: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo:
Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanos. 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Repita comigo, casa de Israel. Ide pregando, dizei, é chegado o reino dos céus. E ele diz, versículo 8, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, e de graça dai. Amém? Amém. Então, no versículo 5 ele disse, versículo 5 ele mandou entrar onde? Versículo 6, e diante das ovelhas, onde? Perdidas da? Casa de Israel. E Deus me deu um tema dizendo, primeiro dentro, depois fora. Resolva primeiro dentro, depois você resolve fora. Amém? E esse tema vai ser até o final que a gente vai meditar nele. Pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, hoje nós sabemos que é culto de missões, né? E semana passada eu estava aqui, irmãos, na festividade dessa amada igreja. O nosso amado irmão André, que também ele é muito amigo nosso, né? Desde muitos anos, André, um amigo da minha família. Ele falou uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse púlpito. Ele falou assim: irmãos, primeiro eu acho que ele fez uma pergunta para a igreja: quem vai poder fazer um evangelismo com a gente tal dia? Né? Você lembra disso? Né? E me parece que a igreja estava cheia, mas quantas pessoas levantaram a mão? Dá para contar no dedo, né? Quase ninguém. Alguém falou ninguém. Eu diria quase ninguém, porque eu acho que teve uma ou duas almas que levantaram a mão dizendo que queria acompanhar ele, né? Mas tudo bem. Quer dizer, tudo bem não. Mas não é esse fato que eu quero. Porque se duas pessoas levantaram a mão, então não é que está tudo bem não, né? Mas não é esse fato que eu quero me prender. Ele me chamou a atenção quando ele disse que se nós não pregarmos o Evangelho, a igreja corre o risco de se esvaziar. Ele falou isso, lembra que ele falou isso? E ele falou: eu não quero ver a igreja vazia, eu não quero ver, né, a igreja do Senhor, porque nós somos chamados para isso. Então, quando ele falou isso, me chamou muita atenção. Eu fiquei meditando, irmãos, nisso. E eu fui embora mais com isso na cabeça. Porque os irmãos acham que o irmão André estava errado em falar isso? Sim ou não? Não, né? Ele falou: realmente, se a gente não tomar cuidado, se a gente não se despertar para a realidade, corre um grande risco de quem está lá fora não ouvir a palavra, amém? E corremos o risco de, depois que essa geração passar, a outra geração não vai querer mais vir para a igreja. Certo ou errado? Certo. E eu não quero nem pensar nisso, não gosto nem de pensar nessa realidade, porque não é bonito de pensar isso, não é legal. Não é conforto, para mim causa um desconforto enorme imaginar que um dia existe a possibilidade da igreja ela ter pouca gente ou ter quase ninguém. Mas isso não vai acontecer em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos desperta todo dia para nós cumprirmos a missão que Ele nos deu. Amém? Então isso não vai acontecer. Mas o que Deus falou no meu coração? Ele falou assim: Manuel, mas antes de a igreja se despertar para olhar para fora, primeiro é necessário a igreja se despertar para olhar para dentro. E o que significa isso? A gente observa no capítulo 10 de Mateus que nós lemos, e quando Jesus ele começou o ministério dele, Jesus ele começou debaixo do poder do Espírito Santo. Nós chamamos de poder pentecostal. A glória de Deus se manifestava através do ministério de Jesus. Só que o interessante é que Jesus ele não veio pregar, ele não pregou para o mundo todo. Até porque era impossível ele alcançar todas as nações do mundo numa época em que para você chegar a outro país demorava 40 dias de barco, ou mais, ou um mês, 2 meses, 3 meses, ou muito mais. Então o ministério de Jesus, a gente sabe que ele ficou centrado ali, aonde? Dentro da nação de Israel. Todos me ouvem, amém, irmãos?
Amém? E a gente vê no capítulo 10 que quando Jesus, ele separou os seus discípulos, Jesus, ele deu poder a eles para ministrar a palavra e para pregar o evangelho, certo? Certo? E o bonito é que a gente vê que eles não pregaram a palavra vazios. Os sinais acompanharam eles porque Jesus deu a eles poder. E eles estavam acompanhando Jesus durante o ministério deles, então a fé estava com eles, né? Eles estavam aprendendo com o próprio Jesus a usar a fé para expulsar demônios, para curar enfermos, né? Para até ressuscitar mortos e pregar o evangelho com autoridade, certo? Mas a gente vê que Jesus, ele falou que no versículo 6, ó, ide antes as ovelhas perdidas da casa de... Interessante. Porque a casa de Israel estava todo mundo salvo? Sim ou não? Não. Ele falou o quê? Ide as ovelhas o quê? Então dentro da casa de Israel que recebeu as promessas, Israel, né, que era a nação santa, Israel, que era a nação que desde o início dela, Deus, ele levantou aquela nação através de um homem de Deus, um homem de fé, o patriarca Abraão, né? E depois de Abraão, a promessa acompanhou Isaac e Jacó, e de Jacó saíram 12 filhos, dos quais saíram as 12 tribos. A gente já conhece a história. Deus levantou Israel lá desde o início, há 4, 5 mil anos atrás, para fazer a diferença, para ser uma nação santa, um modelo para o mundo. Então Israel, que deveria ser a nação santa, agora a gente vê ao longo da história da nação de Israel que eles tiveram altos e baixos. Eles tiveram altos, por exemplo, no reinado de Ezequias, né? Onde ele era fiel a Deus e o rei levou todos a serem fiéis a Deus, né? No reinado de Josias, por exemplo, e a gente conhece a história, vocês conhecem a Bíblia. Josias levou o povo todo a se voltar para Deus, né? E outros reis, mas também a gente conhece reis de Israel, né? Que não deram um bom exemplo, pelo contrário, se desviaram do caminho de Deus, se afastaram de Deus e serviram à idolatria, certo? Então levaram toda a nação, e isso foi por diversas vezes, a se afastar de Deus. Mas por que eu estou falando isso tudo? Por que eu estou indo lá atrás? Primeiro, que a gente tem que olhar para dentro, para depois a gente olhar para fora. Jesus, ele falou, ide diante das ovelhas perdidas, porque quando Jesus olhava para a nação, ele via muita gente perdida e o coração dele chorava por causa disso. E porque ele via muitas ovelhas perdidas, ele ordenou, ele pregava o evangelho a essas pessoas. Ele pregava e ele ordenou os seus discípulos para pregarem também. Então, irmãos, quando eu falei do Antigo Testamento, uma coisa me chama a atenção, né? Eu falei de altos e baixos da nação de Israel. A gente observa que o profeta Oséias é um profeta menor, de um livro pequeno. Ele foi usado para chamar o povo de Israel ao arrependimento, porque eles estavam voltados para a idolatria e eles estavam infiéis ao seu Deus. Israel, né? A gente sabe que naquela época havia separação de Israel e Judá, porque eles estavam separados. Mas o profeta Oséias, ele foi separado para isso. Um pequeno exemplo. Ele foi chamado para profetizar para a nação, chamando eles para o arrependimento. Se a gente olhar, por exemplo, para o profeta Joel, também no livro pequeno, Deus chamou o profeta Joel para unir o povo, porque o povo estava desunido, e clamar a se voltar para Deus com jejuns, choro, clamor por sua misericórdia. E depois que o povo se voltasse para Deus com jejum, com choro e com clamor a Deus pela sua misericórdia, Joel também profetizou bênçãos de Deus por causa e consequência desse arrependimento. Quer ver um exemplo? Se você puder colocar aí para mim, querida, Joel capítulo 1, versículo 14, só um exemplo para a gente poder
não ficar só nas palavras, né? Porque eu falar, você consegue colocar aí pra gente? Joel capítulo 1, versículo 14, para mostrar para a igreja. Glória a Deus. Até eu achar aqui, olha lá, vamos lá. Olha só o que Deus usa o profeta para falar ao povo: santificai o jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ele está dizendo para o povo: santificai o jejum, façam o jejum, convocai uma assembléia, quer dizer, convocai um ajuntamento de pessoas, congregai os anciãos e todos os moradores. Você coloca no capítulo 2, versículo 12 e 13 para mim, por favor? Capítulo 2, versículo 12 e 13. Olha o que o profeta diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Deus está usando o profeta para falar para outra nação, ou está usando o profeta para falar para o povo de Deus, o povo dele? Para o povo dele, o povo de Israel, certo? Versículo 18 agora, olha o versículo 18 e o versículo 19, promessa de bênção, quando o povo se arrepender. Se vocês se arrependerem, olha só, então o Senhor terá zelo da sua terra, versículo 18, e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo, alimento, e o mosto, que é o vinho, alegria, e o óleo, que representa o Espírito Santo, e deles sereis fartos, e vocês não entregarei mais ao povo vergonha entre as nações. Ou seja, quando o povo de Deus resolver se voltar para Ele, com jejum, com pranto, com humilhação, Deus, Ele vai fazer o quê? Ele vai responder. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Quer dizer, para Deus responder o seu povo, primeiro Ele pede que a gente tome uma atitude. Ele pede que a gente se volte para Ele, que a gente venha, em outras palavras, se alinhar com Ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele cobrou de Israel no passado, através desses profetas, que Deus, Ele queria alinhamento com a vontade dEle. Não adianta, e não adiantava, e nunca vai adiantar, que o povo de Deus se vista como crente, coloque a sua roupa bonita, coloque a sua Bíblia debaixo do braço, tenha seu cartão de membro, participe de todas as reuniões, se não estiver alinhado com a vontade de Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Deus, Ele usou o profeta Miqueias para profetizar, um livro menor também, não estou nem pegando os livros maiores, profetizou o juízo. Com certeza Deus enviaria juízo a Israel caso eles não se arrependessem. Quer dizer, em momentos difíceis, em momentos complicados, Deus levantou os profetas. Se a gente vê em Miqueias, no capítulo 6, né, em versículos de número 6 ao 8, olha que interessante que Deus usa o profeta para falar com o povo dele. Olha só: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Uma pergunta. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Em outras palavras, eu vou chegar diante de Deus com sacrifícios? Pergunta. Deus vai se agradar de milhares de carneiros? Uma pergunta. De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma?
Deus vai se agradar se você chegar diante dele com sacrifícios de muito azeite? Sacrifícios de R$1.000, R$10.000, R$100.000? É isso que Deus está querendo no seu povo? Versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, a bondade, e andes humildemente com teu Deus. Aleluia. O profeta Miqueias, ele faz uma pregação de justiça social. Não adianta, Deus ele não quer um povo que faça apenas sacrifício, que tenha aparência de povo de Deus, mas não tiver justiça, não tiver verdade, né? Não adianta eu ter aparência e não tiver verdade dentro de mim. E era isso que Jesus cobrava da nação de Israel. A gente vê, irmãos, que Jesus não teve problema com prostituta. Jesus, ele disse o que é para prostituta? Alguém te condenou, mulher? Não, Senhor, ninguém. Ele disse que então vai e não? Jesus não teve problema com cobrador de impostos, que era mal visto pelo povo, porque cobrava imposto, e ninguém gostava desse pessoal, que geralmente era, né? Zaqueu, desce depressa, Zaqueu era cobrador de imposto. Jesus não teve problema com esse pessoal. Jesus sentou entre pecadores. Mas quem queria matar Jesus? Quem queria apedrejar Jesus? Quem falava mal de Jesus? Quem perseguia Jesus? Quem era? Eram os líderes religiosos da época de Jesus. Irmãos, a pior raça que existe, talvez não sejam os pecadores que estão lá fora, mas são os religiosos. Porque o religioso é aquele que fala a verdade, mas não pratica a verdade. Tem aparência de verdade, mas nega a eficácia dela, como disse o apóstolo Paulo, né? Diz que é, mas o seu interior não é. Diz que faz, mas na verdade não faz. Jesus ele chamou os fariseus de sepulcros caiados, quer dizer, por fora eles eram pintadinhos de branco, bonitinhos, lindos, mas por dentro eram ossos mortos, podres, não tinham nada de bom. E o Senhor Jesus condenou essa raça, porque a pior raça que existe é a raça dos falsos crentes, aqueles que são religiosos, dizem ser, mas não são, que Deus venha tratar com eles. Aleluia. E a gente vê que Deus levantou os profetas para pregar o evangelho, para pegar a verdade, falar a verdade para os religiosos também da época. E não é de hoje que existem religiosos, porque essa raça, eles ao invés de apoiar quem está fazendo, pregando o evangelho, muitas vezes eles falam mal e ainda quer convencer, como disse uma irmã de Admiral essa semana, da consagração que eu fui, quer convencer outros de quem está fazendo está errado. Meus irmãos, hoje é dia de primeiro a gente olhar para dentro, para depois a gente resolver olhar para fora. Olha só que interessante. Foram tempos difíceis que passou na nação de Israel. Os dias de Jesus também não eram tempos fáceis, porque Jesus, ele viu muitas ovelhas o quê? Perdidas. Mas ele também viu que na época dele existiam líderes religiosos. E esses líderes estavam alinhados com Deus, sim ou não? Estavam longe de Deus. Jesus também teve problemas. Mas nessa noite ele está falando conosco. É noite da verdadeira igreja do Senhor se levantar. Se levantar como, Emanuel? Se levantar com jejum. Se levantar com derramamento diante de Deus. Se levantar com pranto. Se voltar mais para Deus. Porque Deus está querendo nos levantar dessa geração, para nós sermos os profetas dessa geração e a gente fazer a diferença nessa terra. Quem está entendendo essa palavra, meus irmãos? Aleluia. Deus levantou os profetas do passado para fazer uma profunda reflexão, para despertar o povo. E eu acredito que nós também estamos vivendo épocas não muito fáceis, irmãos. Porque se a gente for olhar, e a pergunta que eu faço é:
Como é que está a nossa realidade? A nossa realidade hoje. Eu falei que eu não vim aqui para trazer uma palavra para agradar ninguém. Eu vim aqui para trazer uma palavra para a gente refletir. Eu vim aqui para trazer uma palavra para a gente olhar agora, cada um, para dentro de nós mesmos e refletirmos. Primeiro, como é que está a minha vida diante de Deus? Né? Hoje é noite da gente agora olhar para nós e fazer uma profunda reflexão e a gente se voltar para nós mesmos e rever a nossa vida. Porque, irmãos, a natureza difícil é a natureza do ser humano. Sabia disso? Ah, irmão Manuel, não, eu sou benção. Não, irmão, a gente não é fácil, não. Eu não sou fácil, não, irmão. Verdade. Você acha que você é fácil? Você acha que, irmãos, a nossa sorte é que Deus é muito paciente. Não é não, irmão? Deus é muito amoroso e paciente com a gente, irmãos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. Meu. No ano de 2011, eu terminei a minha faculdade em 2010, final de 2010, 2011, Deus começou a levantar vaso, que eu nem conhecia, e começou a falar comigo. Agora eu quero que você se levante e pregue o Evangelho. Vocês acham que eu vou para a praça, às vezes, pregar? Muita gente me vê, né? Eu boto na internet lá. Vocês acham que isso é à toa? Há 14 anos atrás, Deus começou a falar comigo. Tem almas sofrendo. Vai pregar o Evangelho, eu estou te mandando. Irmãos, até hoje, que paciência Deus teve comigo. Porque eu era para estar, meu irmãos, arrebentando. Eu era para estar não só em praça, não. Eu era para estar dentro das escolas. Eu era para estar em todo lugar. Eu era para estar em todo lugar, pregando muito. Mas por que Emanuel não foi? Porque Emanuel simplesmente ouviu a palavra, mas não obedeceu e não se voltou para Deus como eu deveria ter feito desde aquela época. E quem perde com isso? O pessoal lá fora continua sofrendo e Emanuel também continua perdendo, porque quando Deus dá ordem ao seu servo, à sua serva, para fazer algo, se você não faz, irmão, você acha que vai dar certo isso? Você acha que essa queda de braço vai dar certo com Deus? Quem é que vai ganhar? Você acha que você vai ganhar alguma coisa? Você vai sair ganhando? Não, irmãos. O servo de Deus só sai perdendo quando a gente ouve a palavra, mas não entende a palavra e não pratica como Deus quer a palavra. Então o que aconteceu com Emanuel nesses anos todos? Muitas experiências, muita pancada da vida, né? Muita lambada de papai do céu com amor, muita paciência de Deus comigo, muito sofrimento, muita lágrima, até chegar hoje e eu entender que eu não tenho que escolhido. Eu pensava que tinha escolha. Não, escolhido não tem escolha. Se você é escolhido para uma missão, irmão, não adianta fugir, Deus vai te pegar até você fazer a missão que Ele mandou aqui na sua mão para fazer. Escolhido não tem escolha. Verdade. Aleluia. Enquanto, como disse o apóstolo Paulo, eu fui chamado para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu isso a uma das igrejas. E ai de mim, olha só o que ele falou: ai de mim, se não pregar o Evangelho de Cristo. Ai de nós, irmãos, se nós não nos voltarmos para Deus, para o que Deus quer. Se a gente não olhar primeiro para dentro e não refletir como é que está a nossa vida com Deus, e depois a gente olhar coletivamente enquanto igreja, nós, igreja, eu, você, congregação, ajuntamento, assembleia, como é que está essa assembleia diante de Deus? Será que nós estamos agradando o nosso Deus com a nossa postura, com a nossa vida e com a nossa postura de obediência diante dele? É interessante porque aqueles homens, quando foram tentar pegar Jesus, levaram aquela mulher pega em adultério, colocaram aquela mulher no meio e viraram para Jesus agacharam e falaram assim: mestre, tá vendo isso aí, ó? Foi pegar em adultério. A lei de Moisés manda a gente apedrejar. O que você diz?
Jesus olhou e continuou escrevendo na areia. Eles insistiram: mestre, o que você diz para nós aí em relação a essa mulher aí? E Jesus falou para eles assim: quem de vocês aí não tem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela? E ele calmamente se voltou e continuou escrevendo na areia. Olha o que Jesus falou. A sabedoria divina. A sabedoria divina nunca ensinou ninguém a olhar para o outro com julgamento, com condenação, se primeiro você não olhar para dentro de si mesmo e ver que você está bem ou está mal com Deus. Primeiro você tem que olhar para dentro e depois você vai olhar para fora. Aleluia. Aleluia. Olha o que Jesus fez, né? E eu já falei dos fariseus aqui, quantas e quantas vezes Jesus falou contra os religiosos da época dele, né? Chamou eles de hipócritas porque eles eram falsos, fingiam. E falsidade tem a ver com mentira, e a mentira não é de Deus, certo? A Bíblia fala o quê? A verdade e a justiça é a base do trono de Deus. A Bíblia fala que Deus ama a verdade. Então a pessoa que não vive uma verdade, automaticamente vive a vontade da mentira. E quem é o pai da mentira? Será que essa pessoa está agradando o Senhor, irmãos? Então, primeiro, por que a igreja tem que olhar para dentro? Primeiro, nós temos que olhar agora para nós, fazer uma reflexão. E aqui está a chave para a igreja começar ou voltar a progredir. Existem muitas pessoas que falam assim. Hoje mesmo, de manhã, o irmão falou para mim assim: irmão Manuel, realmente a igreja da década de 70, 80, da qual eu fiz parte, era uma igreja que orava mais, a gente orava mais. Espera aí. Então, se a gente consegue realmente enxergar que a gente orava mais, não é hora de nós começarmos a se despertar para a realidade de que a gente hoje ora pouco e temos que voltar mais aos pés de nosso Deus com oração? Hein? Porque a igreja do passado, não é porque a igreja do passado, a gente olha muito para o passado, né? Ela tinha mais poder, ela era mais guerreira, ela ia mais para cima, ela tinha mais poder. Por que tinha mais poder? Por quê? Então a igreja de hoje não tem, Manuel? Nós temos sim. Nós temos armas que Deus nos deu poderosas. Agora, se a gente coloca em prática ou não, isso aí não é com Deus não, irmãos. Isso aí é com quem? É com a gente. Meu Murilo, semana retrasada, virou para mim e falou assim: irmão Manuel, o que Deus falou para Josué? Ser forte e corajoso, né? Josué, eu vou te dar vitória, eu sou contigo, não temas, ninguém vai ficar diante de pé diante de você. Mas o que eu quero de você é que você seja, então, ser forte e corajoso é com Deus, irmão? Vai com a gente? Ser forte e corajoso é com Deus. Nos deu. Deus, irmão, está do nosso lado. Então, se a gente não coloca em prática o que Ele colocou na nossa mão, tem alguma coisa faltando, certo? Tem alguma coisa que a gente precisa rever. Amém? E hoje de manhã, para finalizar essa palavra, nós vemos na escola dominical hoje, foi maravilhoso a nossa escola dominical hoje, porque foi baseado em Atos. Se você puder colocar aí, querida, Atos capítulo 2, versículo 42. Esse versículo é muito poderoso. Por quê? Para a gente finalizar a nossa reflexão, hoje é noite de reflexão, como eu falei. Não existe modelo melhor de igreja do que a primeira igreja. A igreja de Jerusalém. Nós chamamos de igreja primitiva. Igreja primitiva. Não existe, na minha concepção, irmãos, melhor modelo de igreja do que a igreja de Jerusalém. Olha só como o escritor de Atos falou da igreja de Jerusalém. Olha só. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar significa o quê? Continuidade. Certo? Continuidade.
Até o fim. Eles continuavam. Eles perseveravam no quê? Na doutrina. O que é doutrina? É ensino. No ensino os apóstolos aprenderam com quem? Com Jesus. Então os apóstolos aprenderam com Jesus, e de Jesus os apóstolos passaram a doutrinar a igreja. Doutrina fala de ensino. Nós, irmãos, só seremos uma igreja vitoriosa em tudo que nós fizermos se a gente perseverar na doutrina dos apóstolos, no ensino da palavra. Se a gente se voltar para a palavra tem tudo o que a gente precisa. A palavra tem tudo o que a igreja precisa. A palavra tem tudo o que você precisa sobre todo o assunto que você pode imaginar. Finanças, vida conjugal, vida familiar, tudo. A palavra tem para te oferecer. Tem gente pagando caro para ouvir homens e não se volta para a palavra. Deus está dizendo nessa noite: vamos nos voltar para a palavra, porque a palavra tem tudo o que a igreja precisa para continuar vencendo e para progredir. Então a igreja, melhor exemplo, a igreja de Jerusalém, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na palavra, e depois eles perseveraram no quê? Na comunhão. O que é comunhão? Comunhão é relacionamento. Imagina uma família, um pai e uma mãe que não se fala, o filho que não fala com a mãe. Imagina. Podemos chamar de família? Porque uma família, ela exige relacionamento. Não existe família sem relacionamento. E a família, igreja de Jerusalém, eles tinham comunhão, eles tinham unidade. Imagina você, a gente está no barco, a congregação da Cascata é um barco, a Assembleia de Deus de Santo Aleixo é um barco. Imagina se o pastor da igreja, ele rema para um lado, né? Imagina as irmãs remam para o outro, né? A mocidade rema para outro. Esse barco sai do lugar? Sim ou não? Não. Por quê? Porque cada um está remando em uma direção. Agora imagina a igreja unida, em comunhão, junta, aleluia, remando todo mundo para a mesma direção. Onde vai parar esse barco, irmão? Esse barco vai longe. Aleluia, esse barco vai ser poderoso. Esse barco, irmão, as portas, Jesus, ele falou o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Por quê? Porque essa igreja tem poder. E para a gente ter poder, a gente tem que ficar na doutrina dos apóstolos e ficar em unidade, na comunhão, no partir do pão e nas... Eu falei de oração aqui, já falei. Eu acho que um dos maiores problemas, acho que não tenho certeza, é que a gente se distrai muito. E depois que a televisão começou a ganhar força na sociedade, os crentes começaram a se distrair muito com a televisão, tecnologia, informação, e depois que a internet chegou, aí ficou pior ainda. E eu estou falando de mim também. Corta para cá e corta para lá. Porque, irmão, Deus fala comigo todo dia. Se você perder o foco, você perde tudo. Igreja que não tem foco, irmãos, não sabe onde vai chegar. Mas se a gente tiver foco, a gente sabe aonde está, a gente sabe quem é e a gente sabe aonde vai. Porque a gente tem foco, e o foco nosso é onde? Na palavra de Deus, na unidade, na comunhão. O nosso foco, a gente tem foco, a gente tem que ter foco. A gente não pode distrair, não podemos distrair, irmãos, perder muito tempo com as coisas desse mundo, não. Deus está nos chamando para a gente focar no que é dele. Deus está nos chamando para a gente colocar o foco nas coisas dele. Deus está nos chamando para a gente colocar o foco na comunhão com o outro. Irmão Nilo, Deus está nos chamando para a gente colocar o foco na unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque aquele ditado, o velho ditado fala que a união faz a força, não é? A igreja só é forte quando tem união e comunhão. Aleluia! E nós podemos chegar longe se a gente tiver comunhão e comunhão. Comunhão e união. Então, meus amados, para finalizar essa palavra, né? E na oração.
A oração é o nosso contato com Deus. A igreja não pode ser um barco à deriva, sem direção. Um barco precisa de bússola, né? E a igreja precisa também de bússola. Qual é a bússola da igreja? Qual é a bússola da igreja? Um falou Jesus, outro falou palavra. E eu junto as duas e digo, Jesus ele falou o quê? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo. Quer dizer, eu sou a palavra. João disse o quê? Capítulo 1. E o verbo se fez carne. O verbo é o quê? A palavra. Jesus é a própria palavra. Jesus é a própria revelação, irmãos. Então a gente precisa, irmãos, nessa noite, para finalizar, primeiro a gente tem que olhar para dentro. Vamos fazer uma reflexão de como está a igreja, de como estou eu, como está a igreja, como está a terra de Santo Aleixo, como estamos nós. Vamos nos voltar para Deus, vamos nos voltar para a vontade de Deus, porque Deus quer, para a palavra, para a vontade dele. Vamos priorizar o que Jesus falou para a gente priorizar. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o resto ele vai acrescentar. Aí sim, irmãos, nós estaremos prontos. Depois que a gente olhar para dentro, nós estaremos prontos para olhar para fora e cumprir a missão que Deus nos deu. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Obrigado pela palavra. Amém.